Vamos lá então, eu sou o Dr. Lee, eu sou médico e eu vou responder nesse vídeo uma pergunta que é feita com muita frequência aqui nos comentários e no Instagram também, que é a pergunta: como é que você sabe que medicina é para você? E respondendo de maneira mais ampla, como é que você sabe que aquela profissão é a certa para você, que aquela ocupação é a certa para você, que aquele empreendimento é certo para você, ok? E existem duas maneiras de você responder essa pergunta. A primeira maneira é respondendo de maneira muito objetiva, né? Você avalia alguns critérios e vê se aquilo tem boa aplicabilidade na sua vida, né? Se aquilo responde às suas perguntas. Então, um dos critérios que eu uso, por exemplo, é se existiu ou existe, né, ainda uma demanda de mercado que justifique estar na medicina. E a minha resposta é sim, por hora é sim, né? E eu imagino que vai continuar sendo sim. Por quê? Porque existem sempre pessoas doentes, né? Sempre vão existir pessoas doentes, sempre existiram pessoas doentes e vão continuar existindo, né? De modo que, quase que independentemente da demanda de mercado, vai mudar. Você pode perguntar isso para outras ocupações também. Teve um momento no Brasil, e eu acho que esse momento está retornando, em que a construção civil era um mercado muito aquecido. Então, nessa época, os engenheiros civis tinham grandes ofertas de emprego, ganhavam muito. É a mesma para TI, né? Então você tem que responder essa pergunta dessa maneira. Segundo, você tem chances reais de se destacar nesse mercado? Porque não existe condição, né, de você conseguir manter uma profissão, né, a médio e longo prazo se você não tem condições de se destacar nesse mercado. Porque se você é uma pessoa medíocre eu digo no sentido não pejorativo da palavra, mas no sentido literal da palavra, ou seja, se você é mediano, chances são de que a sua remuneração vai ser insatisfatória. Então, se existe chance de você se destacar naquele mercado, naquela profissão, por conta das suas aptidões pessoais, por conta da sua personalidade, então, tendencialmente, né, é uma boa escolha. Eu me encontro muito bem na medicina, né, porque eu sou uma pessoa que gosta de estudar, eu naturalmente fico muito mais tempo em casa estudando, eu acho isso natural, não tenho problema com metas de médio e longo prazo, né, embora às vezes eu seja uma pessoa impaciente, esse não é um problema para mim, né? Eu gosto do tipo de relação que você constrói com seus clientes, mas eu não acho que seria o único tipo de profissão na qual eu me destacaria, por exemplo, né? Eu tenho muitas outras aptidões, das quais eu me orgulho, não são infinitas, mas, por exemplo, eu aprendo línguas muito rápido, né? Eu gosto muito de línguas, eu gosto muito de política, de geopolítica, de comércio exterior, de modo que eu consigo me enxergar em outras aplicações. De que maneira você enxergaria o seu outro, né, as suas outras aptidões em outros mercados, né? Repare que você tem que combinar isso com a primeira resposta, né? Será que essa profissão que você está escolhendo é uma boa combinação de aptidões e de demanda de mercado? Porque você pode ser muito apto para música, por exemplo, mas tendencialmente um músico não é necessariamente bem remunerado, a não ser que ele faça parte de uma banda muito grande, ele seja muito bem sucedido. Acho que a última coisa que você tem que saber perguntar é se aquilo que você está fazendo, né, tem boa remuneração naturalmente, né? Quer dizer, o problema que você resolve é um problema agudo o suficiente para que as pessoas paguem muito caro? Vou dar um exemplo. Por que as pessoas, os engenheiros principalmente, né, mas não são só engenheiros, então geólogos trabalham nisso, TI trabalha nisso, né? Por que as pessoas que lidam com energia ganham tão bem? Porque é fundamental, não é um problema agudo, é um problema máximo o problema da energia. Então quem trabalha em plataforma petrolífera, quem trabalha com transporte de petróleo, transporte de gás, tende a ganhar muito bem. Por quê? É a base da nossa sociedade. Por que medicina, por que engenharia, por que direito, né, também tende a ganhar muito bem? Porque são bases da nossa sociedade. Por que TI tende a ganhar muito bem? E eu considero, embora muitas pessoas digam que não, né, eu considero que vai continuar ganhando muito bem. O mercado ele só está se transformando, como sempre se transformou, né? Porque virou a base da nossa sociedade. A gente está literalmente vivendo uma revolução industrial com inteligência artificial, né? E as pessoas falam assim: não, mas eu conheço fulano que ganha mal, ou fulano está ganhando mal, ou para mim eu estou ganhando mal. É tudo uma questão de qualificação de mercado, né? Antes eu tinha uma opinião, por exemplo, de que jornalismo foi uma profissão muito furada, que eu ter me formado como jornalista, embora tenha sido na faculdade mais tradicional de jornalismo da América Latina, tenha sido uma opção errada. Mas hoje eu vejo que foi parte da minha incapacidade de se adaptar, porque eu tenho amigos, por exemplo, né, que hoje moram no exterior, como eu, né? Um amigo, por exemplo, mora na Holanda, ele virou um grande diretor de uma empresa de tecnologia, ele é formado em jornalismo e ele conseguiu, dentro do jornalismo, estudar ciências de dados e análise de dados, né, de grande escala, e foi
para o comércio, né? Embora a formação inicial dele não tivesse muito a ver, mas tinha a ver, né? Que era saber, como se diz, capturar informações, organizar e repassar elas, que é o que o jornalismo faz, né? A grande formação no jornalista, na verdade, é comunicação social, e inclusive isso que está escrito no meu diploma, né? Eu tenho uma outra conhecida também, que, por exemplo, foi para uma outra grande tecnologia, área de tecnologia, um grande aplicativo que vocês usam, né? Eu não uso, mas sim, com certeza vocês usam, porque nosso uso diário faz parte das grandes empresas que a gente conhece, tipo Facebook, Instagram e tudo mais, e ganha muito bem, né? Aliás, eu diria que ganha o dobro ou o triplo de um médico, e a formação dela é uma formação de jornalista, né? A gente estava na mesma turma. Por quê? Porque ela fez o mesmo movimento, ela soube se requalificar e atender as demandas do mercado e ligar uma aptidão dela, né? E, de novo, ir para uma área que pagava bem. Eu acho que respondendo essas 3 perguntas é a primeira maneira que você tem de responder a essa grande pergunta. Como é que você sabe se essa profissão é a profissão certa para você? Primeiro, ver se essa profissão, né, se adequa com as suas aptidões, se ela tem demanda de mercado e se ela é bem paga. Se você responder que sim e conseguir responder de maneira bem elaborada para essas 3, ou seja, responder de maneira consciente, sabendo o que você está fazendo, tende a ser uma boa opção, né? Se você responder que não, eu acho que você precisa repensar seriamente, porque profissão é uma escolha estratégica de vida, envolve estilo de vida, envolve convicções, envolve cultura, envolve a maneira que você acredita que quer levar, né, a sua vida, né? Nem todo mundo, por exemplo, foi feito para ser neurocirurgião, nem todo mundo foi feito para ser médico. Me desculpa aí, né, estourar a boca do balão de muita gente, mas nem todo mundo foi feito para isso. Por quê? Porque é um estilo de vida que tem o seu custo. Por exemplo, você tem horários imprevisíveis, você tem horários longos. Quando você volta para casa, você tem que estudar, né? Não é um horário que, a hora que você bater o cartão, acaba. Aliás, na hora que você bate o cartão, nem sempre, né, acaba, porque você não prevê a hora que vai chegar um doente, na hora que vai chegar uma pessoa que está instável e você precisa continuar, você não pode simplesmente abandonar o plantão. Então é assim. Eu acho que essa é a primeira maneira de você responder. A segunda maneira é uma maneira um pouco mais subjetiva, que é a seguinte: você está de acordo com ser aquilo que aquela profissão é? Ou seja, você respondeu a primeira parte, né? E ainda assim você está disposto a aceitar tudo aquilo que vem com aquela profissão? Porque vamos dizer assim que você respondeu todas aquelas perguntas e você decidiu que vai para o mercado financeiro. Existe uma premissa do mercado financeiro que é a de que ele nunca dorme. E é talvez um mercado muito mais dinâmico, para não dizer o mais dinâmico de todos, né? E aí existem crônicas e crônicas que você pode ler tanto no jornal da Folha de São Paulo quanto no New York Times e em outros jornais, o quanto é um ambiente muito pesado, né? Um ambiente demandante, um ambiente que remunera muito bem, né? Muito bem. Eu acho que talvez é o ambiente que melhor remunera, mas é um ambiente que a maioria das pessoas consideraria como tóxico. Eu odeio essa palavra, né? Eu acho que é uma palavra que ela foi cooptada pelas pessoas para descrever um comportamento que ela só não agrada, né, a maioria dos guerreiros da justiça social, mas é um comportamento que a maioria das pessoas julgaria tóxico, é um ambiente que a maioria das pessoas julgaria tóxico. Você está disposto a entrar nesse ambiente? Ou você vai entrar nesse ambiente e depois você ficar sempre imaginando o que vai vir depois, o que vai chegar depois, porque quando eu sair daqui vou estar melhor, né? Se você tem esse tipo de temor, eu acho que você está na profissão errada, né? E eu digo isso por experiência própria, né? Eu não acho que eu estou na profissão errada, mas eu frequentemente me vejo em crises, né? E que, sem dúvida nenhuma, atrapalham o meu desempenho, né? Eu me conheço o suficiente para saber que eu tenho plena capacidade, por exemplo, de entregar um alto desempenho acadêmico, mas nos momentos de estresse, no momento de cansaço, nos momentos de exaustão, né, é muito fácil você começar a olhar para o lado, começar a olhar para outras profissões e pensar assim, não, mas talvez se eu acabar isso aqui, depois vai ficar melhor, depois vai ficar melhor. Quando eu deixar de ser isso, eu vou ficar bem. E esse é um erro fundamental que eu já até explorei em outros vídeos. Quer dizer, se você está o tempo todo querendo ser uma pessoa que você não é, você está na profissão errada, né? Porque isso vai atrapalhar o seu desempenho, né? Nos momentos em que eu não quero ser médico, que são os momentos em que eu estou muito cansado, aquilo atrapalha o meu desempenho, para não dizer que me faz cometer erros graves, né? Perdão. Me faz cometer erros graves, né? E são erros que não só, né, colocam em risco a minha profissão, porque afinal de contas meu emprego ele depende do meu bom desempenho, afinal de contas eu tenho que manter, né, um certo número de pacientes e manter eles muito bem, obrigado, mas também coloca em risco a vida dos outros, né? Afinal de contas a minha profissão ela lida exclusivamente com a saúde das pessoas, então eu não posso ter margem de erro, né? Ou se eu posso ter, é uma margem mínima. Isso serve para outras profissões também, se você acha que você está isento disso. Um engenheiro que comete um erro grosseiro,
ele mata pessoas. E aí ele não só mata pessoas, ele derruba um prédio, ele derruba a ponte, como vocês viram que aconteceu no Brasil recentemente. Ele derruba um avião, como é o que estava acontecendo na Boeing até recentemente. Né? Um arquiteto, a mesma coisa. Né? Um economista, a mesma coisa. Né? Uma pessoa do sistema financeiro, do mercado financeiro, mesma coisa. Ele pode levar uma família à falência completa, uma empresa à falência, ou muitas empresas à falência completa, pior ainda, por causa de uma análise errada. Então, você tem que pensar de maneira bem subjetiva, né, e refletir se você está disposto a encarar o que significa estar naquela profissão. E abraçar aquilo, abraçar. Né? Não querer ser outra coisa enquanto você estiver sendo aquela profissão. Você tem que abraçar aquilo de corpo e alma. Quando eu estava no cursinho, por exemplo, eu achava que a vida ia começar depois que eu passasse, né, no vestibular. Aí eu passei no vestibular, entrei numa faculdade federal no Brasil e eu imaginei que a vida ia começar de verdade, né, que eu finalmente ia ter me encontrado depois que terminasse a faculdade. E eu terminei a faculdade e virei médico, né? E aí eu pensei, não, a vida vai começar de verdade depois que eu conseguir me estabelecer, tiver meu emprego estável, né, e conseguir começar a pagar minhas contas de novo e voltar a trabalhar e começar a ganhar dinheiro. E aí eu fiz tudo isso e agora eu continuo pensando, a vida vai estar melhor, a vida vai estar estável, a vida vai estar tudo bem depois que eu entrar na residência. E provavelmente depois que eu entrar na residência eu vou ter esse mesmo pensamento. Só que isso me impede o tempo todo de olhar para frente e simplesmente estar feliz e contente com o momento que eu estou vivendo. Esse vídeo é também parcialmente um meia-culpa. Né? Eu acho que você deve ter percebido isso nessa altura do campeonato. E eu sinto que isso prejudica o meu desempenho. Quer dizer, ao invés de sentar só a bunda e estudar e não se preocupar porque eu estou fazendo o melhor que eu posso, agora, muitas vezes eu fico muito mais preocupado em produzir conteúdo, que para mim é importante, né, obviamente, mas é secundário ao meu estudo da residência, do que simplesmente estudar. Porque estudar parece um investimento a longo prazo, parece que não é uma coisa boa da minha profissão, é a parte ruim da minha profissão, mas não é verdade, é parte da minha profissão. Assim como um engenheiro estudar é parte da profissão, descobrir novos materiais é parte da profissão, né? Um arquiteto ir para mostras, conhecer as novas tendências, conhecer aquilo que está rolando no mundo da arte é parte da profissão. Né? Alguém do mercado financeiro estudar geopolítica é parte da profissão, né? E a pessoa não pode não gostar disso, é parte da profissão. E se você não consegue aceitar isso, né, você tem que trocar de profissão, você está na profissão errada. Né? E frequentemente eu me pego pensando nisso, mas toda vez eu respondo, né? Não, vale a pena, eu estou na profissão certa porque eu só estou perdendo de vista o objetivo final, mas eu estou na profissão certa. E aí você tem que se refazer essa pergunta também. Né? Será que você está na profissão certa? Se você é um colega, né, da faculdade de medicina ou um colega médico, você tem que se responder essa pergunta. Eu acho que é uma boa prática, né, em qualquer profissão você fazer isso. Eu estou na profissão certa? Né? E não pensar nisso, eu diria de maneira muito apaixonada, né? De maneira muito emocional, porque a paixão e a emoção elas são voláteis, né? E elas dependem de condições muito específicas para acontecer. Minha mãe gostava de dizer que amor e cama dura só uma semana, amor e cabana dura só uma semana, desculpa, né? Porque se você não tem, né, condições materiais para que aquilo se sustente, e materiais eu digo não só dinheiro, né, mas eu quero dizer estabilidade emocional, descanso, tudo aquilo vai por água abaixo. Né? Então é mais ou menos isso, a reflexão de hoje é essa. Né? Como que faz para você saber se você está na profissão certa? Responde de maneira objetiva e depois responde de maneira objetiva. E aí você escolhe a sua profissão ou decide trocar a sua profissão, decide ficar na sua profissão. Né? Me conta o que vocês acharam nos comentários. Né? Eu sempre leio os comentários, eu tento responder na medida do possível, mas eu tento ler quase todos. A gente se vê na próxima. Tchau.